Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, a sua infinita bondade, o seu infinito amor, acolha os nossos corações e que possamos ter um bom êxito no diálogo de hoje. Meu nome é Roselito e hoje falaremos sobre os centros especiais. Vamos ao nosso texto. Não precisaremos alongar digressões. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade na condição de espíritos libertos em que nos encontramos. Cara, o assistente falava da situação dele, de espírito desencarnado, mas especificam-se no equipamento de matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade perfeitamente analisáveis. Ou seja, todas as nossas experiências anteriores ficam gravadas no nosso perispírito, né? E são elas que controlam a nossa personalidade, a nossa individualidade, a nossa identidade. E que, perante a comunicação a espiritual, são perfeitamente analisáveis para que o trabalho atinja um bom êxito junto ao Cristo. É assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro de calor e frio, da dor, do equilíbrio muscular, da comunhão com os valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior, da imaginação do gosto estético, os variados estímulos artísticos e tantos outros quantas sejam as aquisições de experiência entesouradas pelo ser, que conquista a própria individualidade passo a passo, esforço a esforço, enaltecendo-a pelo trabalho constante para a sublimação integral, à face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra lhe possa oferecer. Breve pausa surgiu espontânea, e porque Hilário e eu não ousássemos interferir, o assistente continuou. Não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Considero, assim, de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais, que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Se todas as nossas experiências anteriores influem, ficam gravadas no nosso perispírito e influem na nossa personalidade, essa representação física se dá através dos centros de força. E no campo da mediunidade, em especial, os centros cerebrais, ou seja, os centros que ficam no anível do crânio, que são o coronário e o frontal. Então vamos recordar um pouco sobre eles. Falando sobre o centro coronário, este é o centro de força mais importante dos centros vitais. E olha que o André Luiz enumera para nós 7 centros vitais. Vamos focar aqui apenas nos dois, coronário e frontal, já que o assunto é mediunidade. Situa-se no alto da cabeça, instalado na região central do cérebro,
sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas faixas de aprendizado que lhe corresponde no campo planetário. Este centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles, em justo regime de interdependência. Ou seja, ele controla, ele dirige, ele organiza os demais centros, mas eles funcionam independente. Funcionam em conexão, mas independente do coronário. É como se fosse um sistema. É o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Agora nós vamos recordar um pouco sobre o centro cerebral ou frontal. Este centro é o responsável pela ordenação das mais variadas percepções, condições essas que no corpo físico estão afetas à visão, à audição, tato e à vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. Ou seja, o centro cerebral está mais voltado para a manifestação física da vontade do espírito. Resumindo sobre o que nos interessa sobre esses dois, a apreciação dos centros cerebrais, o centro cerebral e o centro coronário, é de extrema importância, pois representam as bases de operação do pensamento e da vontade, que influem do modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos. Então, esses dois funcionam diretamente na base da, da operação do pensamento, portanto, na base da mediunidade. Vimos que na mediunidade não existe incorporação, tomar o corpo. É um contato, é uma conexão do pensamento do espírito com o pensamento do médium, via principalmente, por meio principalmente desses dois centros de força. Voltando ao nosso texto, esses recursos que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício junto dos homens, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo. Ou seja, quando nós temos um trabalhador que é realmente interessado, dedicado, voltado para o trabalho com Cristo, nós vamos ter, em paralelo, a proteção, o amor, a dedicação da espiritualidade superior, que vão nos atender e vão nos proteger, principalmente proteger os nossos coronários e o nosso frontal. Mas o contrário também acontece. Quando você não tem um médium voltado, estudado, disciplinado, em muitas ocasiões, esses centros podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas, em lastimáveis processos de obsessão. Nós sabemos que existem diversas formas, diversas categorias, diversos tipos, diversos processos de obsessão. E pelo fato de todos nós estarmos ocupando um planeta de provas e expiações, infelizmente, todos nós estamos sujeitos à obsessão, inclusive e principalmente os médiuns. Os médiuns não estão livres de um processo de obsessão. E esses processos de obsessão, eles não se dão em vista de programação espiritual ou em função de expiação.
Esses processos de obsessão, eles ocorrem principalmente pelas brechas morais que nós abrimos na nossa conduta, na nossa moralidade. E no que tange ao caso dos médios, no que tange às mediunidades, essas brechas, elas ocorrem quando você tem, quando você encontra no médium a vaidade, né? Aquele médium que se acha especial porque ele trabalha com um mentor tal, ou porque pertence a uma casa espírita de muita influência, ou porque ele está na, no- na crista da onda da sociedade. Então, a vaidade é uma grande brecha moral, que é um grande obstáculo para o médium. O outro item seria quando o médium necessita, carece de elogio. Aquele médium que, se não for elogiado, para ele nada está bom, é um perigo. O médium deve trabalhar sem precisar, sem necessitar de elogio. É claro que um elogio, de vez em quando, ajuda, estimula, mas o médium tem que trabalhar na mediunidade independente de elogio, sempre procurando fazer o melhor, mas independente de elogio. Outra coisa que afetam e que causam as brechas morais são os melindres. O médium melindroso é um perigo e tanto, porque ele se afeta com todas as coisas que se falam e se afeta com todas as críticas. As críticas, sempre, às vezes, são necessárias e elas sempre devem existir, mas no meio mediúnico ela deve ocorrer de uma forma fraternal, não acusatória. E o médium não deve se melindrar, não deve se chatear porque foi criticado. Ele deve tirar dali uma lição que ele possa se aperfeiçoar. Então, o melindre é um perigo para o médium. Outro item é vigilância, né? Porque ele trabalha com um mentor espiritual de elevada magnitude, que ele pode fechar seus olhos. Não, o médium tem que estar sempre vigilante, principalmente na vigilância sobre seus pensamentos, principalmente na vigilância sobre as suas condutas. E um outro perigo é quando o médium tem apenas um mentor espiritual por referência. Tudo que o mentor fala para ele é lei. Ele cumpre a risca, sem criticar, sem refletir, sem estudar o que o mentor está falando. Ele tem um mentor por referência única e esquece do estudo, esquece das críticas, esquece das formulações, das observações do presidente do centro, do presidente do grupo. A gente deve lembrar que um espírito de luz fica irritado, porque a gente começa a refletir sobre o que está falando. As orientações dos mentores são boas, são excelentes, e às vezes são até fundamentais para cada um de nós, mas nós não podemos abrir mão disso. Assim como nós temos esses mecanismos, esses itens que nos desfavorecem quando abre as nossas brechas morais, nós temos também os mecanismos para prevenir os processos de obsessão. Então, para prevenir esses processos, o médium deve sempre cultivar o estudo, nunca abrir mão do estudo. O estudo é que vai dar ao médium aquela consistência intelectual necessária para que ele possa se proteger, para que ele possa eliminar suas dúvidas, para que ele possa crescer e se tornar um instrumento útil ao trabalho. No tocante às dúvidas, não é ruim ter dúvidas. O que não pode ocorrer, o que não pode acontecer, é sempre ficar na mesma dúvida, sempre estacionar na mesma dúvida. Não. Dúvidas novas trazem conhecimentos novos, trazem interesses novos e desenvolvimentos novos. Então, é sempre buscar solucionar a dúvida. E para isso, nada melhor do que cultivar o estudo. O médium deve sempre praticar a caridade para evitar os processos de obsessão, porque os bons espíritos gostam da prática da caridade. Os espíritos inferiores, sofredores,
eles se irritam com a caridade, principalmente os perniciosos. Então, a caridade traz para nós como acessório a nossa proteção espiritual. Deve buscar evitar os melindres. Se ouviu a crítica, tenta tirar o melhor possível dela e seguir em frente. Se servir para você, se aperfeiçoe. Se não servir para você, entregue para Deus e continue o seu caminho, a sua jornada. Um bom médico deve educar-se sempre, em todas as circunstâncias, em todas as conotações, em todas as comunicações, tanto com os mentores espirituais, como também com os irmãos sofredores, que também têm a possibilidade de nos ensinar alguma coisa, nem que seja através dos resultados do seu sofrimento. Então, o médico deve buscar em todas as circunstâncias educar-se sempre. Educar para se tornar melhor em relação a si mesmo e para se tornar um instrumento cada vez mais dócil à espiritualidade superior. Deve primar pela reforma íntima. O segredo da evolução é a reforma íntima. É sempre o aperfeiçoar-se. Não que a gente vá tornar-se perfeito, mas temos que estar sempre nos aperfeiçoando para que sejamos um espírito mais elevado em relação a nós mesmos. O médium deve sempre refletir sobre as orientações recebidas, é aquilo que nós falamos. Os espíritos superiores não se incomodam se a gente se reflete, se a gente compara os ensinamentos deles com os ensinamentos de Kardec. A gente deve recordar aqui que quando o Chico iniciou sua jornada mediúnica, ele perguntou ao Emmanuel se Emmanuel estaria ao lado dele todo o tempo para ajudá-lo. E ele falou que a referência deveria ser o Kardec, mas que ele, Emmanuel, sempre estaria com o Chico nas orientações. Mas se que alguma oportunidade o Emmanuel fosse contrário ao Kardec, que o Chico permanecesse com Kardec e esquecesse o Emmanuel. Então a gente tem que estar sempre refletindo sobre as orientações e sempre buscando estudo. E já que nós estamos no Espiritismo, sempre buscar o estudo junto ao Kardec. E por fim, a disciplina. É a disciplina que vai regir a boa mediunidade. O médium disciplinado, o médium que tem a reforma íntima, ele tende a ampliar a vigilância sobre sua conduta, sobre a sua postura, e com isso evitar ao máximo os processos de obsessão. Então, esses são os mecanismos para prevenir os processos de obsessão na área mediúnica. Cultivar o estudo, praticar a caridade, evitar os melindres, educar-se sempre, primar pela reforma íntima, refletir sobre as orientações espirituais e manter sempre disciplina. Disciplina, disciplina e disciplina. Voltando ao nosso estudo. Mas, interpôs Hilário, judicioso, diante de um campo cerebral tão iluminado quanto o de nossa irmã Celina, seria lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por parte de inteligências menos evolvidas? Será cabível semelhante retrocesso? Será que o médium tão desenvolvido não estaria sujeito à influência de espíritos inferiores? Não podemos esquecer, considerou o assistente Alves, que Celina se encontra encarnada numa prova de longo curso e que nos encargos de aprendiz ainda se encontra muito longe de terminar a lição. A mediunidade em si é apenas uma alavanca para que a gente possa evoluir mais rápido, mas não é uma redoma que vai nos proteger das nossas falhas, das nossas brechas morais. Somos nós que temos que trabalhar para isso. O assistente meditou um momento e filosofou bem-humorado. Numa viagem de 100 léguas, podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. E é exatamente por isso
para que a gente não corra esse risco de falhar e para proteger, manter a incolumidade dos nossos centros de força, é que que devemos observar que é pela maneira, pela nossa postura, pela nossa conduta, pela forma como o médium se comporta, é que ele vai escolher o gênero da companhia espiritual. Pela maneira como ele se comporta, pela sua conduta, é que vai permitir a existência dessas brechas morais que permitem a influência dos irmãos infelizes, que vai permitir a influência desses irmãos infelizes, dos irmãos sofredores, sobre ele. E é também pela maneira, pela conduta, pela forma como o médium se comporta, que ele vai também se possibilitar, se propiciar a influência dos bons espíritos. Então, tudo depende de como a gente conduz o nosso pensamento, de como a gente conduz a nossa postura, a forma como a gente conduz a nossa vida, dia a dia, em especial junto à espiritualidade, à mediunidade. Bem, mas o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? É que nos ensina Emmanuel. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que não se perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, a brigar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Nós lembramos que Moisés deixou para nós, uma primeira revelação, os 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos, 3 retratam, 3 refletem a postura nossa para com Deus. E os outros 7 refletem a postura nossa para com o próximo. Em nenhum desses 10 mandamentos, está que nós somos o centro do universo, ou que nós deveremos receber o resultado da proposta dos 10 mandamentos. Em todos eles, é a responsabilidade, a acentuação da ação nossa para com Deus e para com o próximo. Lembremos, naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós ficamos por aqui. Se vocês gostaram deste trabalho, se vocês gostaram desta apresentação, agradeçam a Deus, ao Cristo e à espiritualidade que nos orienta. E se houver possibilidade, considere incluir o nosso nome nas suas orações. Havendo a necessidade de alguma correção, de algum aperfeiçoamento, por favor, não deixem de nos procurar pelos canais de contato que a Casa Espírita oferece. Ficamos por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.